Olá pessoal, boa noite. Mais um podcast GPS, uma idealização da Assembleia de Deus, né, Carol? Isso mesmo. Assembleia de Deus, Ministério Belém, sediada, né, tendo a sua sede em Pindamonhangaba, mas temos 44 endereços, né, Carol, das Assembleias de Deus, Ministério Belém. Abrange Pindamonhangaba, Tremembé, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão e sul de Minas. O nosso pastor presidente Euclides Vaz Júnior. E a sua esposa, irmã Licinha. A igreja sede, Rua Cônigo Tobias, 168, Alto do Tabaú. Faça uma visita na igreja sede. Lá tem uma palavra de Deus para o seu coração. Carol, e hoje temos uma pessoa muito importante também aqui, né? Sim, uma convidada especial. Uma convidada especial, um currículo, né? Diferenciado. Impressionante. Estudiosa, dedicada. Casada. Será que o pessoal vai adivinhar quem é, Carol? Eu acho que sim, vai ficar fácil. Muito bem casada com o Jurandir Barbosa da Silva Bono. Já falei o sobrenome, talvez alguém já, né? Já adivinha aí. Ela tem um filho, Miqueias. Ela reside, né, na cidade de Pindamonhangaba. A gente está aqui com a Laodiceia. Oi, boa Laodiceia, noite. obrigado, né, por ter aceito o convite de imediato. Obrigado pela atenção. E é importante mencionar, Carol, também o ministério, né, que a Laodiceia exerce e congrega juntamente conosco na igreja sede, né, tendo o pastor presidente como o pastor direto. Ministerialmente, a Laodiceia ela foi a primeira regente do Ministério Infantil da Assembleia de Deus do Parque das Nações, onde ali ela atuou por 15 anos na regência também de jovens. Ainda no Parque das Nações, ela foi professora de EBD e EBF das crianças e as irmãs. Ela atuou como líder de jovens e adolescentes na AD Belém do Vila Rica e atualmente ela é regente dos juniores na sede e regente geral do Ministério Infantil. Então só de ministério já é uma carga aí, né, bem pesada. Ou se dizer, o fardo de Jesus é leve, né? Sim. Então, Laodiceia, antes, né, de entrarmos a sua vida profissional, gostaria de deixar uma palavra de Deus para todos aqueles que estão nos ouvindo, né, Carol? Encontra-se em Provérbios, capítulo 9, do verso 9 ao 10, diz assim: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Então fica aí essa palavra de Deus para o coração de todos aqueles que estão nos ouvindo. E Laodiceia, apesar de todo esse ministério que você exerce, já exerceu, vem exercendo, você tem uma vasta, né, experiência profissional na docência, né, no ensino, um currículo muito, né, admirado, mas tudo isso teve um início, né? Pelo que a gente observou, lá na infância, né, a Laodiceia, ela iniciou a trajetória pela educação com a vontade de ensinar, Carol, os coleguinhos, os amiguinhos, vizinhos, no quintal da sua casa. Na rua Caraguatatuba, ela ensinava os coleguinhas, né, os amiguinhos ali da rua, e ela tinha uma lousa. Já era uma mini professora. E como que foi esse início, o Laodiceia? Você pode dizer pra gente, você acha que você já nasceu com essa vocação, você acredita nisso, né? Aí foi o seu despertar, né? Sim, foi pela vontade do ensino. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do pastor Euclides, da irmã Licinha, de vocês também, da Carol, do Júnior. É um privilégio estar aqui, uma alegria. E vamos à pergunta. Assim, eu já tinha assim, essa vocação porque eu sempre gostei muito de ensinar. E realmente, o quintal da casa da minha mãe, até hoje, né, um quintal bem grande, e eu era assim, não sei se era, gostava de chamar as crianças sempre para ensinar. Então, desde criança, eu convidava os colegas, os vizinhos, e eles iam até a minha casa e lá eu era professora. E eu lembro que eu colocava um pano na cabeça para dizer que era um cabelo comprido, nada a ver. Colocava um pano e tinha uma lousa. E essa lousa, quem me presenteou foi a minha tia Isabel.
Então, minha tia Isabel falou assim, olha, já que você gosta, você tem essa vocação, então eu vou te comprar uma lousa e assim você começa a ensinar os seus coleguinhas. Legal. E o interessante é que nesse ensinar, eu tentava fazer aquilo que a minha professora fazia na escola também. Então, porque nós, enquanto professores, nós tornamos professores também observando aqueles professores que nós admiramos. E eu lembro que a minha primeira professora foi a professora Celeste. E é tão interessante que a professora Celeste, ela foi a minha professora na escola Alzira Franco, na minha primeira série, e depois foi minha professora também no magistério. Então, no magistério, eu reencontrei a minha professora Celeste. Então foi muito interessante, porque assim, eu espelhava nessa professora e tentava transmitir os conhecimentos de acordo com aquilo que eu aprendia. Professora Celeste? Professora Celeste. Será que tem alguma coisa a ver com o celestial? Veio do céu preparada. Pode ser. O interessante, né, Laodiceia, que você mencionou, que ela te inspirou. Ela me inspirou. Né? E fazendo jus também o que você iniciou, você ganhou, né, de presente da sua tia, né, uma lousa. Sim. Então, como é importante, né, Carol, incentivarmos, presentearmos, né, Sim. pessoas assim com presentes que agrega, né, que ajuda a pessoa a construir sonho. E um ponto interessante é que depois na jornada você encontrou a professora, aquela que te inspirou, se tornou colega de magistério. Sim, ela foi a minha professora no magistério e depois tornou-se minha colega também de magistério. Depois eu nunca mais a vi, né? Até não sei se ela ainda encontra-se viva, mas foi uma alegria reencontrá-la. E assim, na minha escolinha do quintal tinha até lanche. Olha, cuidava de todos os detalhes. Porque eu lembro que a minha bisavó, ela morava no mesmo quintal. E minha bisavó faleceu com 112 anos. Olha só. 112 anos, eu tenho ainda lembranças dela. Então, a minha bisavó, ela plantava no quintal. Então, as verduras, as frutas, eu lembro do pé de jabuticaba, do pé de limão, de couve, alface. Então, essas verduras, essas frutas, elas eram o lanche das crianças. Então, as crianças tinham direito ao lanche também. Intervalo, recreio. Sim. Muito isso. Recuperação. E os meus irmãos também eram os meus alunos. Meu irmão Neemias, a Sara, a Paula, a Mirella ainda não havia nascido. A Mirella ainda. Mas eles eram meus alunos. Olha só. Muito bacana. Então tinha ali, né, Laodiceia, essa vontade que ardia já no seu coração de ensinar, movido, né, por presente, por inspiração. Então é bastante, né, importante, né, Carol, frisarmos esse início, principalmente quando é mencionado, né, pessoas que nos inspiram, porque tem a frase que diz, as palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta a multidão. Então, assim, como é importante, sabe, um abraço para Celeste, que foi professora da Laodiceia, se ela se encontra assim, entre os vivos ainda, né? Sim. Mas se não chegar até ela, entre os familiares, eu tenho certeza que... Pode ser que chegue. Aí, Celeste, uma pessoa que você inspirou, hoje é uma profissional exemplar que está aqui inspirando e dando, né, dicas, instruções para aqueles que estão na mesma caminhada. Então, Laodiceia, ali naquela escola, no quintal, os alunos já tinham uma alimentação saudável, né? Jabuticaba, goiaba, couve, alface, a salada temperada com limão. Ai, que delícia! Era assim, bem autossustentável. Bem sustentável. Então aí foi o início, né, Laodiceia? E você mencionou, né, através dos seus dados, em que esse desejo passou a se concretizar, então, quando você tinha 16 anos, no ano de 96, ali no Pujol. Isso, no Pujol. Então, começou assim. No ano de 1995, é o momento da adolescência, que você vai escolher qual curso você irá fazer, se será um técnico, se será um ensino médio. Então, na minha cabeça, toda essa questão aí de querer ser uma professora, na adolescência, ela deu uma
reviravolta na minha cabeça. Eu pensei assim, eu acho que eu não serei professora, eu irei fazer contabilidade. Nossa, olha só. Aí eu lembro que a minha mãe, ela conversou e falou, não, filha, é melhor você fazer magistério. Porque o magistério, você já tem todo o jeito de professora, você começará a fazer o magistério, você poderá logo trabalhar, né? Já começar a lecionar. E eu obedeci a minha mãe. Então eu lembro que eu fui fazer um vestibulinho lá no Cefam, em Guará. E foi uma amiga da minha mãe que levou eu e a filha dela. Chegando lá, fiz a prova, estudei bonitinho, mas quando chegou na prova eu não passei. Por um ponto eu não passei. Eu lembro que eu chorei muito por não ter conseguido passar, mas eu não desisti. Então logo eu fiz a minha matrícula no Pujol, na Escola Dr. Alfredo Pujol, e iniciei o magistério. Lá eu estudei por 4 anos e foi assim um momento maravilhoso porque eu aprendi muito e uma escola assim que realmente me ensinou a ser professora. Porque o técnico, né, ele ensina muito, ele dá toda a bagagem mesmo para você tornar-se um professor. Então foi muito bom. Ali eu tive a oportunidade de estudar por 4 anos e também depois realizar o estágio na própria escola. Então isso foi muito interessante, esse ensino que a escola transmitiu ali na escola Dr. Alfredo Pujol. Então nesse período existia a opção, era tipo um técnico, o magistério? Era um técnico, magistério. Entendi. E aí você graduava como técnica. E como professora técnica. Como professora técnica, que legal, não sabia. Por 4 anos. Você fazendo esse técnico, ele dava direito a você lecionar da educação infantil até o ensino fundamental 1. Aí para você lecionar no ensino fundamental 2 e no ensino médio, aí você deveria fazer uma graduação. Entendi. Entendeu? Foi assim. Um ponto importante Laodiceia. Então, por mais que, né, você tinha esse desejo ardente no coração de ensinar, por algum momento ali na sua adolescência, com 15 anos, você mencionou que teve um conflito, então, né? Sim, teve um adulto. conflito. Então, assim, fica, né, exposto aí para o pessoal que está nos ouvindo que é natural, né, Laodiceia? Em algum momento da vida, será que é isso que eu quero para minha vida? Sim. Será que é isso mesmo? Ontem eu queria tanto, mas hoje já não. Mas um outro ponto importante é que veio a instrução da sua mãe. Isso é importante. Que colocou ali, né, no trilho novamente, né, a vocação. Sim. Que vai totalmente de encontro com a palavra que a gente leu, né? Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Não houve, né, uma Laodiceia reativa, uma adolescente rebelde. Pelo contrário, né? Ouviu, né? Então o sábio ele se torna ainda mais sábio quando vem uma instrução. Então é uma outra dica valiosa. Ouçam seus pais, né, Laudi? Ouçam seus pais, porque se tem uma pessoa no mundo que quer o bem para os próprios filhos, né, são os próprios pais. São os pais. Então dali, né, Carol, vem as instruções valiosas que querem o bem da gente e eles sabem, né, da vocação. Foi os que nos conceberam, né? Sabem da vocação, né, aquilo que a gente tem de melhor e foco, né, Laodiceia? Foco é o principal. E essa questão aí da atenção dos pais também é muito importante, porque assim, os pais, a minha mãe, ela sempre trabalhou fora. Então, mesmo assim, ela trabalhando fora, com todas as ocupações que ela tinha, ela não deixou de prestar atenção nos filhos. Então, é muito importante, porque às vezes às vezes eu deparo muito com isso na escola, de ver o pai achando que o adolescente ele cresceu e que ele não precisa mais de uma instrução. Mas é necessário, sim, a instrução do pai, a intervenção do pai, o cuidado que os pais devem ter com os filhos, principalmente nessa idade da adolescência, que é o momento de decisão dos filhos. Então é muito importante essa atenção dos pais aos filhos também,
em todas as áreas, né? Na área da igreja, na área profissional, na área da educação, em todas as áreas. É um momento que os filhos, eles necessitam sim do apoio dos pais. E uma dica Com certeza. valiosa, né, Carol? Uhum. Então, além de instruir, vem o acompanhamento da Laodiceia, dos pais em relação aos filhos. Uma coisa que eu gosto muito é acompanhar o desenvolvimento da minha filha também na escola, sabe? Sempre que possível, vou nas reuniões, acompanho o dever de casa dela. Na verdade, quem mais faz isso é a Vanessa, né? Mas é uma satisfação para mim, sabe? Sim. E eu sei que muitos pais se privam disso por questão da rotina, né, do trabalho. Mas uma dica que fica, se é possível, né, Laodiceia, faça esse esforço, né, acompanhe seu filho, porque as decisões podem, né, no momento em que ela é tomada, a vida tomar uma outra direção, né, Laodiceia? E às vezes pode ser tarde demais para converter essas decisões. Então os pais são os auxiliadores eternos que estão ali ao lado do filho, para justamente... Agora cabe a nós, todos nós somos filhos, né? Uhum. Cabe a nós a dar ouvido. Aí entra todo, né? Adolescente, é rebelde. Às vezes até diz, eu que sei da minha vida, eu que sei. Não sabe, né? Os nossos pais passaram pelo caminho que aí a gente ainda vai passar. Né? E está tentando nos privar de alguns tropeços. Tá tentando nos privar de alguns tropeços, né? Mas muito valioso, Laodiceia, essas instruções, né? Esse testemunho profissional até então. E você diz que em 2000 você iniciou então uma experiência profissional na rede estadual, lá na Escolástica Antunes Salgado, como uma professora eventual. E diante, né, dessa oportunidade, você menciona em que não era fácil. Não era fácil. Então, nesse ano de 2000, porque aí eu formei, né? E comecei a correr atrás para abrir sede. Naquela época, para você começar a lecionar, era necessário você abrir uma sede em uma escola. Então, você teria que ter alguém conhecido, que essa pessoa aí viesse assim querer que você trabalhasse naquela escola. E eu lembro que a minha tia, olha para você ver, a minha tia Isabel, que deu a lousa, ela foi morar lá no bairro do Jardim Regina e ela conheceu a diretora da escola. Então ela disse assim, olha, eu tenho uma sobrinha que acabou de formar e ela está procurando, tentando abrir sede e não está conseguindo. Então ela disse assim, olha, fala para ela vir aqui conversar comigo. Então eu fui e ela abriu a minha sede e eu passei a lecionar naquela escola. Então ali eu trabalhava como professora eventual. E era assim, né, ano de 2000 eu estava com 20 anos, então a diferença era muito pequena em relação à idade dos alunos. Ensino médio, você dava aula? E ali tinha, eu só podia... Como eu tinha o magistério, eu só podia dar aula para os menores. Ah, tá. Então, sempre quarto ano, liberava ali 11 anos, né? Então, era mais ou menos nessa idade. Então, eu comecei ali a lecionar e era já uma clientela, assim, um pouco difícil de trabalhar, porque, assim, quando você começa, você não tem, assim, aquele domínio de sala. O pessoal faz bagunça. Mas, assim, eu consegui. E fiquei ali, trabalhei por um tempo e eu lembro que naquele ano o governo ele lançou um programa de recuperação de férias. Então, como eu trabalhava pouco, eu falei assim, eu vou trabalhar nessa recuperação aí de férias. Então, eu trabalhei o mês de janeiro inteirinho, alfabetizando aquelas crianças que ainda não estavam alfabetizadas e consegui tirar um dinheirinho ali, que foi o valor que eu guardei para pagar a minha matrícula de faculdade. Olha só. Laodiceia, os principais desafios quais eram? Porque era uma professora eventual, seria substituta? Sim, né? Esse assim, era um dos desafios. Carol, você era da turminha do fundão, Carol? Fala a verdade. O que vocês acham? Eu acredito que não. Não, eu não era. Então, assim, né, o Laodiceia? O Júlio tem cara que é. Então, tem mesmo. Né, eu me lembro, né, observando os amigos da época. Sim, observando. Ah lá,
professora substituta. Hoje é tranquilo, né? É. Leva, né, a professora substituta, não menosprezando jamais, né? É tão importante quanto, né? É o início. É o início de tudo, é claro. Mas na cultura ali dos jovens, estadual principalmente, né? Em qualquer outro lugar, né? Há essa, né, cultura ali no meio, né? Esse jovem. estereótipo, né? E assim, eu fui, né, aluno, sei como é que funciona, e agora a gente está vendo o depoimento, né, de uma professora. E dessa jornada, assim, Laodiceia, nessa rotina, né, professora eventual ali, você hesitou em algum momento? Que desafio. Sim, pensei em desistir. Lógico, eu pensei. Comecei a fazer vários concursos, porque assim, agora que eu parei um pouquinho de fazer concurso. Não, parei faz 2 anos. Mas eu gosto muito de prestar concursos e eu passei a fazer alguns concursos. Mas assim, para você passar em um concurso é necessário estudar e saber sobre a área. Então eu comecei de novo a fugir da área. Eu já comecei a prestar INSS, concurso assim para outras áreas. Mas não desisti, né? Continuei mesmo diante dos desafios e já comecei a pensar também qual faculdade eu deveria cursar. Então, dá um passo a mais, né? Vamos Um lá. passo a mais. E é importante, né, essa humildade, né, Laodiceia? Obrigado, né, por essa humildade, né, quando a gente pergunta se você já hesitou, né, é natural. O profissional, né, na sua rotina de performance, buscando quanto mais alta a performance, maior é a exigência, maior é a responsabilidade. Aí entra a questão de controle emocional. E é importante frisar que o pensar, às vezes, em desistir é do ser humano. Né? Sim, É do ser humano. E é importante mencionar também que o pensar em desistir não é igual a ter se arrependido. Sim. Não, eu não me arrependo, né, de ter escolhido essa área, mas o momento, a pressão está fazendo com que eu penso. Aí temos aqui a Carol, psicóloga, que sabe de onde que parte esse pensamento e vai passar para vocês umas tarefinhas, né? Então, Sessão assim, de terapia. Mas esse pensar foi lá atrás, Lá uns atrás, 20 anos. Aí depois as coisas foram mudando. É o início de o tudo início, também, né? Toda início. carreira não é fácil, né? Nenhum início é simples. Então a gente tem que Porque é conquistado, né, Carol? a gente tem que se manter motivado, É né? conquistado. Você Sim. Independente de professores, quantos professores tem? X. Quantos professores têm uma especialização, uma pós? Y. Vai afunilando. Quantos têm mestrado? Já é menos. Quantos têm doutorado? Já é. Quantos têm pós-doutorado? Quantos são PhD? Então, assim, chegando assim num número assim, de uma base de dezenas de milhares, chega ali 2, 3 num nível de PhD, entendeu? Então, essas pessoas, e é fácil? Não é fácil. Para qualquer área, né, Laodiceia? Seja numa indústria, né, na qual eu atuei por muitos anos, a base operacional são inúmeras pessoas. Depois você vai para a parte de liderança, já são poucas. Gerencial, menos ainda. Aí você chega no nível da Carol, é uma. Né? É, Carol? Então, assim, aí tudo isso com 20 anos, né, Laodiceia? Bastante nova. 20 anos. Vamos se dizer assim, por uma responsabilidade dessa. Sim. Então, assim, para você olhar uma pessoa, um jovem hoje ou uma jovem, né, de 20 anos, encarar, vamos se dizer assim, uma sala de aula, na rede estadual, é difícil você desafio. enxergar hoje. Hoje você pode olhar para os jovens de 20, é difícil você enxergar. Meu, quanta responsabilidade eu tinha. Né, É bem assim mesmo, você observa e vê que é uma responsabilidade muito grande. Mas assim, nunca desistir. Nunca desistir, né? Sempre estar ali com foco, sempre prestando. Eu gosto muito de conversar com as pessoas mais experientes. Eu acho que nós aprendemos muito com os mais experientes. Eu acho assim que em qualquer profissão é importante você
conversar, pegar conselhos que ajudarão no seu crescimento profissional. Então isso é muito importante, estudos também, começar a procurar coisas relacionadas à área. Então, como nós estamos falando aí da desistência, do desejo de desistir, então aí com os 20 começou essa questão do desejo de desistir, mas já pensando em melhorar o currículo, onde eu fui realizar o vestibular para estar melhorando esse currículo. Aí a questão é totalmente diferente. E vale muito a pena, né, Carol, o estudo, né, Láudia? Gente, sigam, né, realmente o caminho assim, do estudo, se qualificar, sabe? Eu sou um total aliado, sabe, a qualificação, o estudo, porque são desafios saudáveis, né? Eu pergunto para a Pérola hoje, minha filha, o que você quer ser quando crescer? Ela já fala que quer ser professora. Eu quero ser professora. Que linda! Então, assim, eu fico, e tem jeito, sabe? Vamos estimulando, porque é nobre. Sim, é nobre. Poxa, é nobre contribuir para isso. Desafios saudáveis. O que eu quero ver é minha filha cansada de estudar. Sim. Se desbruçar ali, né? Isso é muito importante. Na mesa de estudar. Sabe, perante, né, a uma sociedade com tantos fatores externos, né, Lúcia? Sim. Tantos fatores externos que muitas das vezes a conduta do filho foge das mãos dos pais. Sim. Por mais que tenha um berço assim, né, muito bem, né, administrado, né, uma educação muito boa no lar, mas eles têm a vida deles. E quando a gente é abençoado, futuramente quando a Carol for mãe, né, como a gente é abençoado em ver o filho seguindo, né, Lotseia? O caminho do estudo, o caminho do bem. Isso é um privilégio, é uma bênção. Porque sabemos que, né, que muitos se esforçam para isso, mas foge da mão às vezes. Então, é importante essa questão do estímulo dos pais também, porque assim, até mesmo em sala de aula, hoje, quando eu pergunto quem quer ser professor, são poucos. São pouquíssimos, tipo 1, 2, 3, muito pouco. Eu sempre estimulo, porque é uma profissão que forma outros profissionais. Então Sim. é legal isso que você falou, de estimular a Pérola assim, a ser uma professora. E com essa responsabilidade já, né, Carol, que a gente observou, da Laodiceia 20 anos, já lecionando, depois veio o desafio acadêmico. Né, Láudia? Você buscou um aprimoramento acadêmico e ingressou ali na Unital, né, a Universidade de Taubaté, em 2001 para cursar letras juntamente com inglês. Isso, as duas disciplinas, né? É que quando você escolhe fazer letras, você deve escolher O idioma, né? idioma. Então eu escolhi o inglês. Você poderia escolher o inglês, o espanhol ou a literatura. Eu vou falar um pouquinho do vestibular. Então, quando você vai fazer um vestibular, é necessário estudar também, porque muitas coisas que você aprende no ensino médio não é cobrado no vestibular. Então, a impressão que dá quando você chega no vestibular é que você não sabe nada, né? Então, isso ocorreu comigo. E eu lembro, eu não esqueço disso, porque assim, eu acho que a gente deve ouvir sem parar para ouvir sempre a voz de Deus. E eu lembro que eu havia feito o vestibular e naquele dia, quando acabou a prova, eu sentei. Quando você chega ali em Taubaté, perto do Corosita, tinha uma faculdade de contabilidade. Foi ali que eu prestei o vestibular. Então, eu acabei de fazer a prova, sentei assim num banco e fiquei muito triste. Estava esperando uma colega que havia feito também a prova. Fiquei muito triste. Pensei assim, nossa, eu não passei nessa prova. Que pena, porque era o único vestibular que eu havia feito. E se eu não passasse, ficaria mais um ano sem estudar. E eu não queria isso para minha vida. Então, eu fiquei muito triste. E eu lembro que chegou uma pessoa, não lembro quem. Chegou e falou assim, moça, por que você está triste? Eu falei assim, eu estou triste porque eu acho que eu não passei nesse vestibular dele. Nem liga, todo mundo passa nesse vestibular. Então tá bom. Aí fui para minha casa, cheguei em casa chorando. Não passei no vestibular, não sei o quê. Já eu mesmo dei a sentença final.
Aí naquele dia eu não fui para o culto na igreja do Parque das Nações. Eu já era regente dos jovens. Então não fui para o culto. E eu fui para a igreja do Alto do Cardoso, que era bem em frente ali à casa da minha mãe. E eu lembro que foi o pastor Daniel Borges que pregou. E ele falou, né, daquela passagem que era para esperar que você ainda iria louvar a Deus. Eu não lembro qual que era o versículo, mas que eu ainda iria louvar a Deus. Então aquilo entrou no meu coração. Aí passaram uns 3, 4 dias, eu fui lá ver, meu nome estava lá. Eu tinha passado no vestibular. Fiquei muito feliz porque era um curso assim que eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler. Então, era um curso assim que eu sabia que seria a minha cara, que eu iria me dar muito bem nessa área trabalhando com essas disciplinas. Então, foi assim. Aí vieram os desafios ali da faculdade. Porque você estava estudando à noite e trabalhando durante o dia, né? E sábado você fazia curso também. Fazia o curso de inglês. Então era assim, era bem complicado, porque eu saía cedo da minha casa. Eu lembro que eu pegava o ônibus, Pássaro Marrom, pegava aquele ônibus e ia para a escola IDESA. Não tinha Uber? Não existia Uber naquela época, não. Naquela época era Pássaro Marrom lotado, com muita gente. E assim, mesmo se tivesse, pegar Uber todo dia. Hoje ainda as faculdades, elas passam leituras, obras para os alunos lerem por meio de PDF. Naquela época não, naquela época você tinha que ir até a biblioteca da faculdade e emprestar um livro para ler. E eu lembro que eu andava com vários livros, não só eu, as pessoas todas ali dentro do ônibus. E era muito interessante isso, porque aí eu consegui um emprego, né, na escola IDESA, e lá no IDESA eles contratavam profissionais, pessoas, né, estagiários, para corrigir cadernos. Então lá eu trabalhava numa sala e eu corrigia os cadernos dos alunos. Só que, nossa, eu recebia muito pouco. Não dava nem para pagar a faculdade. Então, assim, eu fiquei lá por 6 meses. Só que quando você começa a cursar, a fazer uma faculdade, as portas começam a se abrir. Então, eu tive a oportunidade de entrar na prefeitura de Taubaté. Então, a maioria das pessoas que cursavam as faculdades ali na Unital, eles trabalhavam na prefeitura. E eu consegui. Então, eu lembro que a primeira escola que eu fui trabalhar não deu certo. Tive que sair daquela escola e eu fui para uma outra escola. Eu trabalhava lá na escola do Itaim, de manhã. E no período da tarde eu trabalho... Não, isso mesmo. Né? De manhã na escola do Itaí e no período da tarde eu trabalhava na escola Alto São Pedro. E era creche. Aí olha para você ver, ó. Estava com 21 anos. Lá eu tinha 32 crianças de 2 anos. Eu comecei a trabalhar naqueles locais e era muito difícil. Era muito desafiador. Por quê? Porque eu ficava o dia todo, o período todo em Taubaté. Eu saía das escolas e já ia direto para a faculdade. E lá na faculdade eu ficava até às 11 horas da noite. E foi com esse valor, com esse dinheiro que eu recebi como estagiária, foi o dinheiro que eu paguei a minha faculdade. Olha só. E eu lembro que naquela época era muito difícil, porque além de você estudar, era necessário, pelo curso, eu teria que me formar tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. Então eu tinha diversas disciplinas dentro da faculdade que era somente inglês. Então eu tinha literatura inglesa, literatura norte-americana, inglês oral. Então eu lembro que uma sala que nós tínhamos aula, que era um laboratório, que a professora só falava em inglês. Então, para eu acompanhar o inglês da faculdade, era necessário eu fazer um curso. Então, além de trabalhar o dia todo, além de estudar no período noturno, aos sábados, eu ia lá para o Independência, que era o único IASES que tinha na época,
que atendia aos sábados. E eu fazia o inglês. No sábado. De manhã eu estudava na faculdade, porque o curso era presencial. De manhã eu fazia latim, porque o curso de letras, ele tem esse componente curricular latim. Então, fazia latim de manhã, e no período da tarde, 4 anos de latim, e no período da tarde eu fazia o inglês. Para eu acompanhar a faculdade. Olha, só de ouvir. Quanta dedicação, hein, Laodiceia? Bastante dedicação. E é um exemplo, né, Carol? De dedicação, essa flexibilidade, né, de idioma, se dedicar à faculdade, alocar o dinheiro, né, para os objetivos corretos, né, Laodiceia? Então é muita vontade, né, e foco. E o interessante também é que você não... você tinha aula de inglês, percebeu que precisava se aprimorar e reforçou, com o inglês no sábado, né? E eu acho também que é interessante porque às vezes a gente olha para uma pessoa. Eu, por exemplo, né, convivo com a Laude no domingo, rejo as crianças também, a gente tem contato, mas não conhecia a sua história. Então é muito interessante, né? Porque a gente não vê o quanto a pessoa se dedicou, a gente vê que ela é bem sucedida, que ela, né, tem um cargo importante atualmente, e todo mundo precisa se dedicar, né? Precisa ter uma construção de uma história. Não é assim, do nada, né? A gente vê os frutos, né, Carol? Exato. A gente vê os frutos e acha que nasceu assim. Nasceu assim. Não é que assim. Sortuda, né? Toda a vida é desafiadora, né? E assim, entra até uma questão que eu sempre falo para os meus próprios alunos, né? Que nós não devemos assistir aula, nós devemos ser estudantes. Então, no caso, eu assistia a aula, ainda estudava, porque a faculdade exigia muito. Então, eu tirava alguns períodos ali na madrugada para estudar também, para conseguir dar conta. De tudo. Para dar conta de tudo. Você já mandou algum aluno para a diretoria, Laodiceia? Tinha isso? Já mandei vários. Tinha isso, né, Carol? Já mandei para a diretoria, conversar com seus pais. Chama os pais aqui. Já chamei pais em escola, sim. Nossa, muitas vezes. Criança, adolescente, né? Quando sai do nosso controle, aí é necessário nós, sim, enviarmos para a diretoria, para a coordenação, para conversar, sim. É cuidar, né, Laodiceia? É cuidar. Isso é cuidar, né, do ensino ali, da educação da pessoa, né, Carol? E em 2003, você obteve sucesso no concurso da Prefeitura Municipal aqui de Pindamonhangaba. Como que foi essa conquista, Laodiceia? Foi maravilhosa. E assim, olha para você entender, essa questão do concurso da Prefeitura de Pinda, na época, exigia o magistério. Então foi por meio do magistério que eu entrei na Prefeitura de Pinda. E foi um presente maravilhoso. E eu lembro que no dia da atribuição, estudei muito para esse concurso. Nossa, eu escrevia, colava na parede para lembrar os conteúdos. Cada um tem uma técnica, né? Cada um tem uma técnica. E eu lembro que... E é engraçado que o meu filho, ele faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Assim, o engraçado é que eu conversei na época com o professor Joel. Até se o professor Joel estiver assistindo esse podcast, é importante, porque assim, o incentivo dele foi maravilhoso. Ele foi um professor de língua portuguesa que me ensinou muita língua portuguesa. E eu lembro que eu mostrei o edital para ele e falei assim, professor, eu vou prestar esse concurso na minha cidade, eu gostaria muito de passar nesse concurso, e quais são as dicas que o senhor dá, quais são os autores que o senhor acha que eu devo estudar? Aí eu lembro que ele falou, eu lembro até o livro, que era o Evanildo Bechara, que é um gramático. Eu comprei esse livro, eu tenho esse livro até hoje, e comecei a estudar por meio desse livro. E eu consegui passar. Olha. E eu passei bem, na época eu passei em 112. Não esqueço do número. A colocação? Minha colocação 112 na época. Engraçado que foi a idade da sua avó que partiu? Isso mesmo. Engraçado, então, 112.
Que coincidência. Será que tem alguma mulher? Então, Laodiceia, que legal, né? É uma sementinha, né? Você falou que o magistério foi primordial. Foi primordial. Né? Uma premissa, né? Um critério. E uma sementinha que a sua mãe plantou lá, naquela instrução lá atrás, né? Olha, né? Olha só. Você foi colher lá na frente. Lá na frente. E um abraço pro Joel. Tem pessoas que marcam a vida, né? Sim. Laodiceia. Fica aí, Joel, um abraço da Laodiceia e do time aí do GPS. Continue marcando vidas, né? E Laodiceia, em 2007 veio um presente de Deus para sua vida, que foi o nascimento do filho, né? Isso, nasceu meu filho, Miqueias. O Miqueias nasceu aí em 2007. E como que foi conciliar aí a gestação com essa rotina tão puxada, né? De estudar, ensinar. Como que você encarou essa... Então, quando o Miqueias nasceu, aí eu já trabalhava na prefeitura de Pinda, já era concursada na prefeitura de Pinda, e estava lecionando na escola aqui João Pedro Cardoso, no período noturno. Então, de manhã, eu trabalhava lá em Moreira César, no Vale das Acácias, por onde eu fiquei por 4 anos em Moreira. 4 anos na escola Vale das Acácias. E no noturno eu trabalhava na escola João Pedro Cardoso. Eu lembro que eu trabalhei os 9 meses. Eu não estava com barrigão, lembro assim perfeitamente, até os 9 meses. Quando ele nasceu, eu desisti do estado. Então eu falei assim, agora eu vou querer ter um tempo maior com o meu filho. Agora eu sou mãe, então vou cuidar do meu filho. Então eu passei a trabalhar meio período somente na rede municipal de Pinda e deixei o estado. Então é possível, né, Laodiceia? Conciliar, essa é a palavra, sim, né, Carol? Uma mãe, né, para quem está ouvindo aí, tá aquele conflito, eu quero ser mãe, mas como vai ser? Ou eu já estou, né, no período de gestação, como que vai ser minha atuação profissional? Tá aí, né, Laodiceia. Outros que passaram também, como a mãe da Carol, né, já mencionou também, a companheira de profissão, né? Sim, minha madrinha de casamento. Ela foi sua pastora no parque, né? Foi minha pastora. Meu marido, ele foi para Jesus, né? Aceitou Jesus quando os pais da Carol eram pastores lá no Parque das Nações. Um abraço aí para Eunice. Para Eunice. E o pastor Henrique. Forte abraço da Laodiceia e do time GPS. Isso. Né, Carol? Deus abençoe, meu Eunice, pastor Henrique. É possível, então, conciliar. E como o tempo não para, né, Carol? Estamos caminhando já, Laodiceia, tá vendo? Não exploramos nem um terço, né, do que ela tem. Olha só. Partindo aí para a atualidade, né? Hoje, na rede municipal, você é professora, mentora do grupo de trabalho de mentoria da Secretaria de Educação. Isso. Quase faltou ar. Outra coisa, né? Para mencionar. É uma das ocupações. É uma. Né? E como que é ser essa mentora do grupo de trabalho? Então, é um trabalho bem desafiador. Há 2 anos atrás, eu fui chamada para compor o grupo de trabalho. Então, é assim, no grupo de trabalho, nós somos em 9 pessoas e eu sou responsável pela área da língua portuguesa. Então, eu preparo simulados para os alunos, faço cursos com os professores dos 5º anos para as avaliações externas, porque tanto a rede estadual quanto a rede municipal, eles realizam uma avaliação, que é a avaliação Saresp, anualmente, uma vez no ano, as escolas elas realizam essa avaliação. Então, o que eu faço? Eu preparo cursos para os professores, faço mentoria com esses professores, e esses professores vão para a escola e transmitem esses conhecimentos para os alunos, de acordo com o currículo paulista e a BNCC, que é o que rege a educação nas escolas brasileiras. Então, esse é o meu trabalho. Além disso, eu faço visita em loco nas escolas, auxiliando os professores, os diretores também das escolas. Então, esse é meu trabalho.
Muito interessante, né? Não é Eu nunca tinha ouvido falar. É novo. É algo novo que surgiu faz 2 anos. Quando surgiu, eu fui convidada pela secretaria para estar atuando nessa área. E assim, é bem desafiador, porque nós trabalhamos muito, muito, muito. Os alunos dos 3º, 4º e 5º anos da rede municipal de Pinda, eles realizam avaliações que nós elaboramos. Bacana, hein? Nós elaboramos essas avaliações. Responsabilidade na notícia. Parabéns. Obrigada. E em conjunto ainda, dentro da rede municipal, você é a articuladora regional do Pacto Nacional de Superação do Analfabetismo e Qualificação de Jovens e Adultos. Isso. É outra também. Impressionante. Então, quando você trabalha dentro de uma secretaria, existem algumas pastas que você acaba tendo que fazer parte. Então, no meu caso, eu fui convidada, por eu trabalhar com a EJA, eu fui convidada para ser articuladora. Então, nessa parte de articulação, Pinda, ele é responsável por alguns municípios, que é Pindamonhangaba, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, Campos do Jordão e Tremembé. Então, esses municípios, eu faço articulação com esses municípios, perguntando como estão as inscrições para a EJA, se eles têm aberto as turmas de EJA, como estão os ensinos em relação à EJA. Então, eu trabalho nessa articulação, diretamente com os prefeitos, com os secretários desses municípios. Muito interessante. Baita de responsabilidade, né, Carol? É uma responsabilidade grande. E tudo isso, né? Isso a gente mencionou a rede municipal, e isso em conjunto ainda com a atividade na estadual, né? Sim. Claudice, que isso que eu ia perguntar, você dá aula? Eu sou professora. De língua portuguesa. Professora de língua portuguesa. Nossa. Eu, até então, conforme eu mencionei para vocês, quando o Miqueias, ele nasceu, eu desisti de ser professora do estado para cuidar do meu filho. Então, o que acontece? No ano de 2023, eu voltei a trabalhar no estado, mas como professora contratada. Só que nesse mesmo ano, abriu o concurso para o estado. E eu fiz o concurso. Não resistiu. Não resistiu. E eu passei. Graças a Deus eu passei. Eu passei e nas 2 áreas, tanto em português quanto em inglês. Olha, que legal. E esse ano eu fui chamada para efetivar no estado. Olha. E graças a Deus, há um mês atrás, saiu a portaria, tudo certinho. Fiz os exames e eu consegui. E a partir do ano que vem, eu serei efetiva aqui na Escola Pujol. Olha, que é a mesma escola onde tudo começou. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Olha que só. bênção, assim, hein? foi um presente assim de Deus, porque eu não sei ainda quanto tempo falta para aposentar. Mas se eu aposentar em um, já tenho o pé no outro. Que maravilha. Essa é a intenção. Deus cuida de todos os detalhes. Laodiceia, o tempo não nos espera, né? Queremos agradecer, tá? A bênção do seu testemunho profissional. Eu tenho certeza, né, Carol? Que muito edificante. Inspirou muita gente. E se Deus permitir e você aceitar, tá convidado para uma próxima já, né, Carol? Parte 2, tem que ter. Tem que ter, porque não exploramos, né? Nada. Foi uma pequena porção né, de toda a bagagem que a Laodiceia tem. Talvez por um tema específico, né, Carol? Sim. Com certeza. E, Carol, o que você diz aí para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes? Se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas nossas redes sociais, clica no sininho para sempre receber as notificações. É isso aí. Né? E não deixe de compartilhar. Isso. Né? Compartilhe com um amigo, né? Para que chegue no maior número de pessoas. E continue também orando por esse ministério, pelo programa, né, Carol? GPS, pelo podcast. E Laodiceia, o momento é seu. Você quer agradecer? Eu quero agradecer e quero deixar só uma reflexão para as pessoas também, rapidinho. Para todos que estão assistindo, tudo que vocês forem fazer
no trabalho ou no estudo, sempre faça o melhor, com honestidade, excelência, como se você estivesse sempre fazendo para Deus. Em casa, seja sempre paciente, amável e grato com a sua família. Com os outros, sempre sirva, ajudando com alegria. Com você mesmo, cuidando sempre do seu corpo e da sua mente, reconhecendo-os como presentes de Deus. E nos momentos de alegria e tristeza, reconhecendo que Deus está no controle de tudo e Ele é muito bom. Então, tudo que vocês forem fazer, sempre façam com gratidão a Deus, sabendo que tudo é para a glória dele. Muito obrigada. Não tinha uma forma melhor de finalizar. Muito Parabéns, bom. Laude. Um abraço para o esposo, para o filho. Um abraço para o meu esposo, Jurandir, para o meu filho Miqueias, para minha mãe, para minhas irmãs, para todos. Para minha tia Isabel, para o Antônio, para todos. E muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Nós que agradecemos, tá? Obrigada, a felicidade, Laude. Você pode ter certeza que é recíproca. Está muito feliz em recebê-la, tá, Laude? Pelo carinho, né, em ter aceito, pelo cuidado de enviar o material. Sim. Que Deus continue te abençoando muito, prosperando sempre, tá? E é isso, Carol? É isso aí. Mais um podcast. Mais um podcast que a Carol tá com sono. Não, quando o podcast começa, fome, já até... Então, assim, gente, um forte abraço. Deus abençoe e prospere a todos. E até um próximo podcast GPS. Isso aí.